Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho do que a gente pode esperar das crianças neste período de quarentena em termos de comportamentos visíveis e também das emoções que elas vivenciam e como os pais podem lidar com isso de uma maneira mais saudável. Num primeiro momento, é importante deixar claro que diante de tudo que as crianças já passaram e estão passando nesses últimos dias, é muito provável que seu filho apresente algum sinal de alteração emocional. Essa alteração emocional provavelmente vai aparecer em termos de uma irritabilidade maior, de uma sensibilidade, de chorar às vezes por um motivo muito pequeno, de se opor a tudo que os pais falam ou apresentam, de se queixar com mais frequência. Esses comportamentos alterados podem sinalizar que a criança provavelmente está vivenciando algum sentimento ruim, mas que ela não consegue expressar isso da mesma maneira que o adulto, ela não consegue ter essa clareza, eu estou me sentindo frustrada, eu estou ansiosa, eu estou com medo, e o que eu vou fazer com isso? Então, se você perceber esses sinais emocionais que são completamente esperados diante da ruptura de rotina que trazia estabilidade, diante do afastamento social, de amigos e de outros familiares queridos, diante da interrupção de atividades de lazer. Então é esperado que as crianças tenham alguma alteração emocional. Só que é importante que os pais acolham isso com respeito e ajudando, instrumentalizando a criança como lidar com isso, para que isso não se agrave e mais para frente se torne um problema maior. Então, estes primeiros sinais são uma reação esperada diante de uma alteração grave, de contexto, uma alteração importante. Ainda não se configura uma doença, um problema maior, mas podem vir a se agravar caso não seja feito nada nesse sentido, ou se a criança já tiver alguma predisposição, já tiver um histórico nesse sentido. Por isso que é importante que os pais observem o que está acontecendo. Num primeiro momento, é importante que os pais podem ajudar a criança a nomear o que ela está sentindo. Então, assim, olha, filho, eu estou percebendo que você está um pouco mais irritado, você está mais sensível, eu imagino que você está sentindo alguma coisa. Você consegue me dizer o que você está sentindo? Se a criança não conseguir expressar claramente, os pais podem ajudar. Será que você está se sentindo raiva? Ou você está se sentindo frustrado? Você está com medo? O que está passando pela sua cabeça? Ao nomear o sentimento, ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo, aquilo já ajuda a acalmá-la. Então essa é uma primeira estratégia que pode ser feita. É importante tomar cuidado, porque quando as crianças começam a agir dessas maneiras, e os pais também, que passaram também por uma desorganização emocional, existe uma grande chance dos pais reagirem de uma forma negativa. Então, brigar, discutir com a criança, falar para ela parar de fazer aquilo, e daí não ajuda, com essas atitudes a gente acaba não ajudando a criança a reagir de uma forma mais positiva àquilo que ela está sentindo. Então, primeiro os pais podem ajudar a nomear e depois podem ajudar a pensar em estratégias. Por quê? Quando a criança está sentindo, qualquer ser humano, na verdade, está com uma emoção negativa intensa, a nossa possibilidade de ação, o nosso foco fica muito restrito, porque até por termos de sobrevivência, o cérebro deixa a gente muito direcionado àquilo que a gente está sentindo para a gente tentar resolver. A criança provavelmente vai ficar muito focada em quero voltar para a escola, quero voltar a passear, quero ir na casa de fulano, ciclano, e ela, como ela restringe o seu foco de possibilidades quando ela está com uma emoção intensa, o adulto também faz isso, ela não consegue ver muita alternativa, e daí aquilo vai ampliando, vai ficando cada vez mais negativo. Então, ao acolher o sentimento da criança e ajudá-la a nomear, o adulto pode tentar mostrar empatia. Então, assim, olha, eu entendo o quanto é difícil para você, eu sei que você queria sair, é complicado mesmo, e tudo bem você se sentir com medo nessa circunstância, e tudo bem você sentir raiva. Então, primeiro a gente nomeia, depois a gente acolhe e aceita aquele sentimento como válido de maneira empática o que a criança está sentindo, e depois a gente pensa em alternativas. Tá, eu sei que você está sentindo isso, mas a gente não vai poder sair agora por uns dias. Então, o que a gente pode fazer? Vamos dar uma volta, vamos
aqui dentro de casa, vamos fazer uma outra atividade diferente. E daí, dentro dessas possibilidades, se você puder já planejar uma lista de atividades que a criança pode fazer quando ela não estiver se sentindo bem, isso ajuda bastante. O que a literatura sugere? Quando a criança, então, ela está sentindo uma emoção negativa muito ruim, ela está muito focada naquilo, se nós conseguirmos direcionar a atenção da criança para uma outra sensação, aquilo pode diminuir a intensidade. Nomear já é uma estratégia de manejo de sentimento, né, para aquilo amenizar, mas também a gente pode direcionar para outras sensações. Então, no momento que a criança estiver tranquila, vocês podem listar algumas possibilidades com ela e ela pode recorrer àquilo no momento, né, que precisar. Então, o que pode ser feito? Segurar um gelo. Não no sentido de machucar a mão, mas no sentido de provocar uma outra sensação corporal intensa para desfocar e redirecionar a atenção. A criança pode vendar os olhos e daí os pais pegam alguns alimentos com cheiros, odores diferentes. A criança vai ter que descobrir qual que é aquele cheiro. Ou de olhos vendados, alguns sabores, qual que é o alimento. Ou coloca a mão dentro de um saco cheio de objetos e ela vai ter que descobrir o que tem ali dentro. A respiração longa e profunda, então a criança pode, essa técnica de respiração, contar até 4. Na inspiração, então conta até 4, puxando o ar e depois até 4, soltando. Faz isso repetidas vezes. Ou um banho bem quentinho, então a sensação corporal do calor, dei o exemplo do gelo, mas do calor também, do aconchego. Ouvir uma música animada, divertida e dançar. Então são algumas sugestões que a literatura nos coloca de algumas estratégias possíveis para ajudar a redirecionar o foco e com isso minimizar o efeito emocional. Mas a mais importante delas, na minha opinião, é o acolhimento, é ajudar a criança a nomear e a paciência, né, de entender que está difícil para ela também e que a gente precisa olhar isso com muito respeito e aproveitar a situação para ensinar maneiras de manejo.